Olha aqui um outro tipo de problema que costuma cair no colégio militar. Digamos que você tem uma estrutura assim, com palitinhos de fósforo, formando quadrados. Então você coloca aqui 4 palitos, formam um quadrado, mais... aí você bota mais palitos aqui, forma mais um quadrado, e mais um quadrado, e etc. Até que você tem um total de 100 quadrados. A pergunta que o problema vai fazer é a seguinte: quantos palitos são necessários para formar 100 quadrados? A pessoa que faz isso aqui sem pensar vai ver assim: ah, são 100 quadrados, 100 vezes 4, são 4 palitos para cada quadrado, aí são 400, aí vê lá a opção lá, 400 aí. Opa, essa aqui, acertei, manda a próxima. Errou solenemente, não é assim que se faz isso, tá? Você tem que descobrir duas informações. Primeira informação é quantos palitos aumentam de uma estrutura para outra. Por exemplo, vamos pegar uma estrutura aqui com 2 quadrados. Ó, eu formei 2 quadrados aqui. 2 quadrados, tá? Então, 2 quadrados. Quantos palitos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 palitos. Então já viu que não é 2 vezes 4, 8. Você vai errar se você fizer desse jeito, né? Tá, então você colocou com 2 quadrados. Você fez o desenho para 2 quadrados. Agora imagina qual é o desenho para 3 quadrados. Quer dizer, um quadradinho a mais. Olha, para você completar 3 quadrados, você tem que colocar mais um palito aqui, mais um palito aqui e mais um palito aqui. Né? Então você tem 3 quadrados agora. Então você observe que você, para passar de 2 para 3, você tem que acrescentar quantos palitos? Você tem que acrescentar mais 3 palitos para cada quadrado. Então, você sabe que não é para multiplicar por 4, né? Então, isso aqui então é alguma coisa. De uma figura, vamos chamar isso aqui de 3 células, né? Isso aqui eu estou fazendo com quadrados, mas vale para qualquer outra figura que vá se repetindo. Então, cada parte que você tem, por exemplo, aqui você tem 100 partes, aqui você tinha 2 partes, aqui agora você tem 3 partes. Cada parte dessa, nós vamos dar um nome genérico chamado célula. Tá, então você, para passar de 2 células para 3 células, você tem que adicionar esse número aqui de palitos. Tá bom? Agora você vai fazendo o seguinte: você pega a tua figurinha com 2 e vai diminuindo. Já que você descobriu que são 3, né, de uma quantidade para outra, você vai diminuindo 3. Então, olha só, você tem 2 células. Se você tirar 3, você vai tirar esses 3 aqui. Então você ficou com isso aqui agora, né? Você tinha 2 células, para ficar com uma célula, você eliminou esses 3 aqui. Vou fazer aqui o fantasma deles. Esses aqui são os eliminados, vai indo de 3 em 3, né? Agora digamos que você pega essa aqui com uma célula e tira 3 também. Como é que você vai ficar? Vai sobrar só essa, né? Então, digamos, isso aqui seria com 0 células. E esses 3 palitinhos aqui são os palitinhos que você elimina para passar de uma célula para nenhuma célula. Então, esse 1 aqui é o início da conversa, né? Você começa com um palitinho, você não tem célula nenhuma até agora. Você só tem um caquinho lá para começar. Digamos, isso aqui é o termo inicial, é o ponto de partida. E agora, para você ir formando células, é só você acrescentar grupos de 3. Então, olha só, a informação que eu descobri importante. Você vai colocando de 3 em 3. Para você ter uma célula a mais, você acrescenta 3 palitos. E outra informação importante é o início. O início é isso aqui, é um palito sozinho que ainda não formou célula nenhuma. O início é igual a 1. Então, com essas duas informações, quem é o início? O início é o que você consegue quando você tem uma célula e você elimina esse valor aqui. É o valor que tem de diferença de um para o outro, né? Vai sobrar o início. É o termo inicial dessa sequência.
Então você agora que tem essas duas informações, para você descobrir, por exemplo, com 10 células, quantos palitos são necessários para formar, por exemplo, 10 células? Você vai fazer o seguinte: a quantidade de palitos que você precisa para formar 10 células é o seguinte, é o início mais 10 vezes a diferença. Vamos chamar isso aqui de diferença. Diferença é o que você tem que acrescentar na estrutura para completar mais uma célula. A gente viu aqui que nesse exemplo de fazer os quadradinhos, a diferença é 3. Então você vai ter, para ter 10 células, você tem que ter o início, que é um palito sozinho, mais 10 vezes... 10 vezes o quê? A diferença, que no caso é 3. Então isso aqui, o início é 1, e 10 vezes 3 é 30. Então você tem que ter 31 palitos para formar 10 células. Olha só como essa fórmula funciona. Vamos ver aqui para 3 células. Para eu formar 3 células, eu vou precisar de quê? Eu tenho que ter o início, que é 1, mais 3 vezes, porque 3 é o número de células que eu quero. 3 vezes a diferença. Quem é a diferença? É 3. A diferença é o que varia de uma figura para a figura seguinte, a figura que tem uma célula a mais. Então essa diferença a gente viu que é 3, né? Então ela serve para sempre nessa estrutura. Então isso aqui vai dar 1 mais 3 vezes 3. Quanto é que dá isso? 3 vezes 3 é 9. Tem que fazer a multiplicação primeiro, né? 3 vezes 3 é 9, aí você soma com 1 dá 10. Então eu preciso de 10 palitos para formar 3 células. Olha só, tá certo isso? Ó, 3 células, quantos palitos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente eu usei 10 palitos, né? E agora, para formar 100 quadrados, respondendo essa pergunta que eu coloquei aqui no início. Para eu formar 100 quadrados, quantos palitos eu preciso? Eu preciso do início, que é 1, que eu descobri que é 1 sempre para essa figura. O início vai ser sempre 1. É quando você não tem célula formada ainda, é o seu ponto de partida. Então você vai ter 1 mais 100, que são, você quer formar 100 células, vezes a diferença. A diferença de um para o outro é 3. Então você precisa de 100 vezes 3, que é 300, mais 1, você precisa de 301 palitos para formar 100 quadradinhos. Isso aqui vale para quadradinho, vale para triângulo, vale até para uma formiguinha subindo o morro. Que tem uma questão que já caiu no colégio militar, que era uma formiguinha que subia e escorregava, subia e escorregava, subia e escorregava. Aí queria saber qual é a distância total que a formiguinha andou. Você pode fazer usando esse princípio aqui. Só que a única diferença, bom, essa questão da formiguinha eu faço depois. Vamos ver agora uma questão que caiu na prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, a prova de 2016 para 2017. Essa questãozinha que eu já resolvi no canal, ela é da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, de 2016 para 2017. Olha só, você tem aqui a mesma coisa, são estruturas que se repetem, tá? É um tipo de questão que o Colégio Militar gosta. Olha só, suponha que as figuras abaixo indiquem o padrão de montagem de grades que foram instaladas no entorno das instalações do Parque Olímpico de Deodoro. Cercando o estádio de futebol, né, estádio de algum jogo, eles põem as barras separando as filas, né, etc. E ele forma isso aqui usando grades. Então você, para formar uma grade, que ele chama, você tem que formar essa estrutura. Para formar uma grade dupla, né, 2 grades que ele chama, você tem que formar isso aqui. Com grade 3 seria isso aqui. Aí ele falou que ele usou um total de 481 barras metálicas. Quer saber quantas grades ele conseguiu construir? O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir 2 informações. Primeiro, qual é a diferença? Diferença de uma estrutura para a estrutura seguinte, né? Por exemplo, qual é a diferença de 2 para 3? Que é a mesma diferença de 1 para 2. Vamos fazer aqui de 2 para 3, ó. O que
que você precisa adicionar aqui para chegar nisso? Você tem que adicionar essas aqui, ó. Cada vez que você tem uma grade já formada com um certo número de elementos, você adiciona isso aqui, que são 4, né? São 4 barras que você vai adicionar, e você tem a estrutura seguinte. Aqui você tinha com 2, agora você tem com 3. Então qual é a diferença de uma para outra? A diferença é 1, 2, 3, 4. A diferença vale 4. Bom, e o que você tem que saber também? Qual é a estrutura inicial? Como é que a gente acha a estrutura inicial? Você pega a primeira, né? Aquela que tem uma célula. Uma célula é isso aqui, né? E aí você abate daqui, qual é essa diferença? A diferença são essas 4 aqui, ó. São as 3 do meio e essa direita, né? Então essas aqui eu vou abater. Quando você abater essas 4 grades, o que vai sobrar? Vai sobrar só essa gradezinha aí. Uma barrinha de ferro sozinha, né? Então a inicial é a mesma coisa que uma barra. Então você tem uma barra para inicial, que você não tem nem grade formada ainda, né? E você tem a diferença, são 4 barras. Cada vez que você passa de uma quantidade de células para a quantidade seguinte, por exemplo, de 2 para 3, você tem que adicionar 4 barras. Então, se você quer saber com um determinado número, qual é a conta que você faz? É a inicial mais o número de células que você quer vezes 4. Então, você vai ter, no caso aqui, quanto? 481. São 481 barras. Essa conta dá isso aqui. Se você descobrir o N aqui nessa conta, né, é justamente o que o problema pede. Como é que a gente descobre isso aqui? Ó, esse camarada mais 1 dá 481. Isso significa que esse camarada aqui é 480. Né? Já que a soma com 1 está dando 481. Tá, então 4 vezes um número que eu quero saber. Que número é esse? É o número de células que você tem. Aqui você tem uma célula, aqui você tem 2 células, aqui você tem 3 células. Você quer justamente descobrir quantas são as células, que ele chamou aqui de grade, tá? Ele chamou de grade uma célula dessa aqui. Isso aqui é uma grade, isso aqui é uma outra grade, são 3 grades aqui. É isso que ele quer saber. Então você tem que 4 vezes n, que é 4 vezes o número de células, dá 480. Então quem é esse número misterioso aqui? É 480 dividido por 4. É 120. Então você tem, na verdade, 120 células dessa. Olha só, o número total de grades construídas é aqui, 120. Resposta correta, letra B de Bravo. Essa é mais uma que cai direto no colégio militar. Com desenho diferente, mas a ideia que você usa é a mesma.